Por décadas, a exata ciência das waifus tem sido um mistério, pois nosso entendimento coletivo desses seres e o modo como os humanos reagem a elas continua a perturbar cientistas até hoje. Portanto, gostaria de apresentar minhas descobertas a vocês, à banca, na medida que um dia essa pesquisa possa ser expandida e concluída. Na medida em que podemos dizer, waifus são seres Lovecraftianos horrendos de origens desconhecidas, com o poder de destruir raças inteiras por inibir seu desejo de procriar. Enquanto conseguimos prevenir tal coisa até agora na raça humana, Quanto mais o tempo passa, o ataque delas tem se tornado mais e mais efetivo, e ficamos mais perto da possibilidade de extinção em massa a cada dia. A raiz amplamente aceita da palavra waifu vem da má pronúncia japonesa da palavra inglesa wife, que se tornou a explicação adotada pela cultura popular. Mas estudos recentes sugerem que a palavra realmente vem da abreviação para a questão waifu, porque nunca serei amado, e dão a resposta simples para essa questão. O apelo exato das waifus provém de seu poder de invocar um gene dormente presente em todos os seres humanos, conhecido como o gene da proteção. Uma vez invocado o gene, ele ativa os instintos primitivos de um indivíduo, gerando a sensação de euforia temporária e ignorando a parte do cérebro que pensa logicamente que iria usualmente dizer a um indivíduo que gasta mais de R$300 em um JPEG impresso em um saco de penas que deve ser uma má ideia. Mesmo que os efeitos do gene da proteção, que é normalmente visto nos humanos, os animais também possuem ele, sendo o caso mais recente de seus efeitos observados em pinguins, provando que mesmo os animais não são imunes a gostos peculiares. Enquanto há grande variação entre indivíduos de qual waifu interessa mais, um evento peculiar ocorre quando um grande número de fãs de anime se reúnem, já que o tipo de mente coletiva começa a se formar, abandonando todo o senso de individualidade com a finalidade de determinar a waifu superior em determinado tempo. Esse evento é conhecido como o Ultimato da Melhor Garota, o evento que provoca a formação de cloreto de sódio bastante para envenenar a área ao redor. Novatos podem frequentemente se confundirem no qual exatamente constitui a melhor garota. uma vez que os indivíduos passam tempo bastante na comunidade, eles são capazes de desenvolver um senso adicional, um tipo de sexto sentido, onde ao ver pela primeira vez um anime, eles podem automaticamente detectar a melhor garota do anime. Esse fenômeno é conhecido como resposta neural de concordância por exposição de personagem, embora seja mais comumente citada em sua forma abreviada, câncer. Enquanto ainda não existe nenhuma hipótese provada a respeito do que faz a melhor garota em qualquer situação atual, gostaria de propor a seguinte teoria que pode derrubar a efetividade geral de qualquer waifu, uma corrida para saber qual é a melhor garota. Começando com a personalidade, pode se dividir em duas partes, o índice de profundidade e a descartabilidade. O índice de profundidade refere-se à credibilidade de certo waifu. E isso é pisar em ovos. Waifus têm o objetivo de representar uma certa ideologia de uma parceira para a vida. Nesse sentido, elas podem ser quase vistas como algo similar a deidades. De fato, algumas waifus são deidades. Porque, se um ser onisciente e onipotente que existe pode assumir qualquer forma, por que ele não poderia ser uma garota tsundere do ensino médio de saias curtas? Ou como alguns waifologistas dizem, por que não deveria ser? Uma garota tsundere do ensino médio de saias curtas. No entanto, é importante que elas permaneçam críveis, mas não críveis demais. Muito perfeita a garota se torna unidimensional, chata e plana. Mas é crível demais, ela pode se tornar muito humana. O que nos leva ao segundo critério, descartabilidade. Há uma abundância de escolhas quando o assunto é o tipo de waifu. Mas enquanto diferentes tipos de personalidades servem a diferentes tipos de indivíduos, Há um grande conjunto que deve ser considerado, as waifus descartáveis. Quando uma waifu parece a versão descartada de outra personagem, isso não deve ser considerado como waifu lixo, já que elas se referem a waifus escolhidas por indivíduos que perderam a sua humanidade. ao menos um pouco mais que um fã de anime normal. O importante é que se uma waifu pode ser trocada facilmente por outra personagem parecida de outro lugar sem muito impacto no universo, isso aumenta sua descartabilidade. Por exemplo, se substituísse a Umaru por um monte de merda vestindo um casaco laranja, isso não faria muita diferença dentro do universo. Desculpa, eu gostaria de fazer uma correção à última afirmação. Realmente, faria uma diferença gigantesca. O pedaço de merda não seria barulhento e chato. Características físicas também são uma parte importante de qualquer waifu, já que características únicas devem dar a elas vantagens sobre as outras, o que inclui, mas não são limitadas por presas, óculos, meia calça, orelha de elfo, raba de cavalo, Maria Chiquinha, cauda, peitões, peitinhos, sem peitos e, é claro, o mais poderoso de todos, um pênis. O apelo sexual é também um fator importante dividido em dois grupos. De um lado, as waifus com um elevado apelo sexual que as pessoas apreciam muito e acham totalmente aceitável sexualizar, e do outro lado há o tipo inocente que não tem nenhum apelo sexual e que as pessoas querem proteger, e todo mundo concorda em nenhuma circunstância aceitável sexualizá-las, mas as pessoas sexualizam de qualquer modo. Uma waifu pode aumentar suas chances de ser a melhor garota apelando para um certo fetiche, mas o poder real vem quando elas permitem que o indivíduo descubra um fetiche que nem sabia que tinha. No entanto, o apelo sexual nunca deve vir contra a ideologia de ser uma parceira ideal e dedicada, já que isso meramente aumenta o fator piranha delas, que é uma sentença de morte para qualquer waifu. Então chegamos ao provável fator mais importante para a candidatura da melhor garota entre as waifus, o coeficiente kawaii.
que se refere aos atributos únicos que uma waifu possui que podem ser vistos como fofo. Com um coeficiente kawaii alto bastante, até waifus aparentemente unidimensionais podem ter uma posição mais alta do que supostamente deveriam. O modo comum é estar colocando um traço em comum nelas. Talvez realmente elas gostem de explosões, lamber pessoas, cheirar pessoas, são dementes mentais, ou são assassinas em massa loucas e psicóticas, ou são deficientes mentais, assassinas em massa louca e psicótica e também são malólio. Independente disso, deve ser notado que praticamente qualquer coisa pode ser transformado em algo fofo nas leis waifu, mesmo se elas não fizerem absolutamente nenhum sentido no mundo real. Se ela é extremamente agressiva e no limite abusiva, nós chamamos de sendo uma tsundere. Se ela é uma sábia deus lobo peregrinando no mundo em forma humana, nós chamamos de vai se ferrar, João, isso não é bestifilia. E se ela é um vampiro imortal de 500 anos por acaso está preso no corpo de uma lolita, nós chamamos de eu juro, juiz, ela é de maior. As regras do mundo real não se aplicam às waifus. De fato, através do poder do antropomorfismo, qualquer coisa pode ser uma waifu. Qualquer coisa. Gatos, navios, cavalos. Tudo é jogo limpo, então é só uma questão de tempo até vermos aspiradores de pó antropomórficos. Espera, cê tá zoando. É claro, isso nos traz as mais complexas mecânicas para entender o que é conhecido como Meta Waifu. O jogo mortal das waifus onde constantemente muda quem está no topo, com novas adições aparecendo continuamente, o que afeta o ecossistema geral, mudando a efetividade de tudo que falamos até aqui. Com novas waifus aparecendo, rapidamente muda a situação das waifus da mesma categoria, podendo assim aumentar ou diminuir a viabilidade para a melhor waifu de todos os tempos. Por exemplo, alguém como a Emilia, que estava bem forte no lançamento do anime, possuindo status e base sólida em cada categoria, que fez dela uma escolha popular. Mas logo em seguida ela foi completamente ultrapassada pela Ren, dando a ela uma derrota de onde nunca conseguiu se recuperar até então. Algo similar aconteceu entre Zero Two e Ichigo de Darling in the Franxx. Mas isso é mais um resultado de uma waifu de alto nível sendo chamada para um X1, por alguém que está tentando subir para bronze. Os efeitos do Meta Waifu são tão severos que foram feitas escolhas sem sentido como Dilbrano e Kaiki, que têm sido viáveis para a melhor garota, mesmo quando a ciência nunca as classificou como waifus. Isso também é capaz de neutralizar a importância de fatores discutidos antes. Descartabilidade não é importante se uma waifu for a primeira a popularizar certa tendência. Uma única waifu é capaz de fazer uma meta antiga voltar a ser tendência. Como vimos no ano passado a saga de trazendo de volta a Meta Imoto, que não vimos desde o ano passado, mas acabamos curtindo do mesmo jeito, pois adoramos ouvir Oni-chan, e aposto que você gostou também. Mesmo alguém tão velho quanto a Asuka pode permanecer relevante graças às constantes renovações. Se isso é confuso para você, então recomendo ficar com as escolhas confortáveis que suportam o teste do tempo, que têm permanecido viáveis em quase todas as metas. Por exemplo, alguém como a Rin sempre será uma escolha forte, pois ela é de classe Tsundere, além do que isso dá a ela grande sinergia com a Maria, Chiquinhas e Meia Calça. Além de possuir um dos melhores vermelhinhos nos animes, que é totalmente maximizado. A ciência ainda está muito longe de conseguir achar a melhor garota suprema. Então podemos pensar em classificá-las através do índice de profundidade, descartabilidade, fator piranha e coeficiente kawaii. Pelo poder do Meta Waifu e o fato que qualquer coisa pode virar uma waifu, seja pela antropomorfização ou só um ponto vermelho ou algo assim. Mas pesquisa é necessária, mas a partir do que discutimos hoje, eu posso concluir apenas uma coisa como certa. Dê a um fã de anime qualquer objeto e ele encontrará um modo de pôr um pinto nele.